Vamos falar com o doutor Eduardo Silva. Então, você que está com aquele problema na área jurídica, principalmente com questão de imóveis, aí sem documento, aquele inventário que não foi feito e você não sabe nem por onde começar, o advogado doutor Eduardo Silva é especialista em inventário, legalização de imóveis urbanos e rurais e mais uma vez está conosco para esclarecer a sua dúvida. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo conosco mais essa segunda-feira. Ótima tarde. Boa tarde, Daiane. Boa tarde também ao Klender, aos amigos e amigas da Rádio Minas FM. Estamos aqui mais uma vez, didaticamente, para a gente orientar aqui a nossa população, não só de Divinópolis, mas também do mundo afora, Justo. Do mundo afora, isso mesmo, Olha, e já para começar, tem uma pergunta aqui bem interessante. Olha, ela veio lá da comunidade da Lavrinha, perto ali de Itapecerica. Eu tenho 2.000 metros quadrados, de um terreno e vendi metade. E agora eu quero vender a outra metade. Como que eu faço a escritura? Bom, Lavrinha, tá ali perto de Marilândia, pertence a Itapecerica. Lá é uma situação comum a pessoa ter uma chácara de 2.000 metros e dividir. Primeiro, se você vender, você vai vender 50% da sua área. E aí quem comprou vai estar em comum com você. Ah, mas eu quero uma matrícula individualizada. Para ter a matrícula individualizada, tem que acontecer um processo que se chama desmembramento. Esse desmembramento, como que ele é feito? A pessoa contrata um advogado, automaticamente o advogado vai então providenciar o que tem que ser feito. Um engenheiro agrimensor para fazer um memorial descritivo, um croquis da propriedade, e daí então é montado um processo e dá entrada na prefeitura, no caso de Itapecerica, para ela autorizar. Ela autorizando, aí será levado a registro no cartório de imóveis e aí então será individualizada a matrícula tanto para um quanto para outro comprador. Certo. Chegou outra aqui, olha, meu nome é Paulo e eu moro no Davanuse. Quero perguntar para o advogado. Meu pai vendeu um lote há muito tempo para uma pessoa e essa pessoa não passou escritura. Só tem contrato de compra e venda. Meu pai faleceu e tem mais 2 imóveis e não fizemos inventário. Como proceder nesse caso? Aqui eu vejo o seguinte, o filho está mais preocupado do que quem comprou. Porque quem comprou é que tinha que estar preocupado nessa situação, porque o pai vendeu um lote, contrato de compra e venda, e a pessoa, o comprador, não levou a registro. E aí então faleceu. Agora terá que ser feito um inventário. Bom, aí acontece o seguinte: ou o comprador, em comum acordo com os demais herdeiros, incluiria este lote no inventário, e aí seriam 3 imóveis, e aí então os herdeiros abririam mão para este comprador. E aí então ele levaria a registro junto ao cartório de imóveis através de uma cessão de direitos hereditários, Ou com o contrato de compra e venda e com o recibo de que pagou, ele pode entrar com uma ação que se chama adjudicação compulsória, e ele, inclusive, pode fazer via extrajudicial. Mas, para isso, ele precisa de um advogado ou de uma advogada. Doutor Eduardo, outra pergunta que apareceu aqui foi a seguinte: olha, comprei um lote apenas com um contrato de gaveta, porém agora descobri que ele tem dívidas. Posso perder o imóvel? Pode. Se a resposta é bem objetiva. Por quê? Só é dono quem registra. Ah, mas eu registrei no cartório, no tabelionato. Não. Você fez uma escritura pública de compra e venda, que não é o caso, porque aí foi só o contrato de gaveta, que é pior ainda. Porque o Código Civil fala que transações acima de 30 salários mínimos deverá ser feita através do tabelionato de notas. Mas por que ele pode perder o imóvel? Porque se o credor executar a dívida, automaticamente, e se o advogado do credor pedir o bloqueio de algum bem, o advogado vai pedir uma certidão junto ao cartório de imóveis
e ali esse imóvel vai aparecer. E o advogado vai pedir o bloqueio desse imóvel. Aí este aí seria o terceiro. Aí ele tem que entrar com uma ação que se chama embargos de terceiro. E aí tem que ver se o juiz vai acolher ou não esses embargos. Aí terá que contratar um advogado ou advogada. E resumindo, Daiane, isso se chama dor de cabeça. Nossa. Dor de cabeça já mesmo, deu para imaginar. Né? Porque a pessoa vai ter que gastar com o advogado para entrar com esse processo, para opor embargos de terceiro, para não perder aquele imóvel que ele comprou e só fez contrato de compra e venda, o chamado contrato de gaveta. Excelente. Doutor Eduardo, vamos fazer uma pausa musical e daqui a pouquinho, pessoal, eu volto com vocês e o doutor Eduardo para esclarecer mais dúvidas. Não sai daí. O doutor Eduardo Silva, que nos acompanha mais essa segunda-feira. E chegou aqui agora a pergunta do Alessandro. Boa tarde, Alessandro, meu querido, para você, a Renata, toda a família, viu? Ele falou, Daiana, é o seguinte, entrei com um pedido de cota básica para o meu pai. Até ano passado ele pagava essa cota básica. Deixou de pagar e eu achei que era devido a uma área que foi construída, uma cobertura metálica. No entanto, aí os vereadores aprovaram um projeto que agora é lei, onde as coberturas que têm fidelidade de cobrir o lazer para não sofrer infiltração e não tem fins de moradia, a prefeitura está desconsiderando a área e redeferindo o pedido para a cota básica. Tá, sobe aí, Pedrão. No entanto, levando em conta que a minha mãe tem parte em um investimento e está sendo levado em conta que eles têm mais de um imóvel. Esse critério está correto? Alessandro. E agora, doutor Eduardo? O Alessandro, na narração dele aí, ele vai passando para a gente algumas informações importantes. Primeiro, ele entrou com o pedido para o pai. Eu entendo que quem tem que entrar com o pedido é o titular do imóvel, né? O proprietário do imóvel. Segundo, ele falou que até o ano passado o pai pagava a cota básica. Então, o que você deve fazer é o seguinte, você tem que perguntar e você tem que ir na prefeitura, primeiro para saber o porquê que foi suspenso ou foi cortado o benefício da cota básica. Agora, a lei da cota básica, ela é uma lei específica. E esta lei tem lá os critérios que o cidadão deve preencher. Eu me lembro porque a lei ela vai mudando sim, não é mudando a lei, eles vão acrescentando algum artigo, algum parágrafo e vai se adequando. Então, me lembro que na lei da cota básica, o imóvel tinha que ter até 150 metros, mas isso aí já tem bastante tempo. A pessoa não poderia ganhar mais do que 2 salários mínimos ou 2 salários mínimos para a renda familiar. E agora, com relação a essa questão de ter mais de um imóvel, talvez seja um complicador. Mas eu vejo o seguinte, Alessandro, vá até o guichê, todo cidadão ele tem direito à resposta. É a lei da informação. Peça o porquê que foi cortado o benefício da cota básica do seu pai para ver o que é que você pode fazer. Agora, esse negócio do vereador aprovou uma lei de que o telhado é mais um lazer, dá uma olhadinha direito nessa lei, pergunte para algum vereador, porque, veja bem, o vereador ele está legislando sobre uma matéria financeira, que ele não pode legislar. Né? Então, fala-se em área construída. Uma área construída, um canil de cachorro é uma área construída. Sim. Uma garagem é uma área construída. Tanto é que hoje o pessoal usa da esperteza para colocar o imóvel até um certo tamanho, depois que adquire-se o habite-se, aí as pessoas vão e aumentam o imóvel. Uhum. Só que numa correção de tamanho por parte da prefeitura, porque o IPTU é cobrado sobre o tamanho do imóvel.
E no caso ele ainda falou que essa construção, essa cobertura foi feita para evitar infiltração. Então conta também, em outras palavras. Olha, é cobertura, né? Numa cobertura eu evito a infiltração e faço um churrasco em cima dela. Cumpre os dois objetivos, acaba, né? Você cumpre o objetivo do lazer. Agora, se os vereadores aprovaram alguma lei nesse sentido, né, você tem que ir buscar a lei. E até é interessante para você saber, mas o mais interessante é você perguntar à prefeitura por que cortou a cota básica do seu pai. Certo. Chegou outra pergunta aqui também da Adriana. Coloca aí para mim, Pedro, por favor, final 0890. A Adriana falou o seguinte: Eduardo Silva, meu marido faleceu há 12 anos e deixou o IPTU de R$3.000 a pagar. Eu tenho que pagar e consigo essa cota básica? Veja bem. O seu marido faleceu há 12 anos. Então, veja bem, nós estamos falando de 12 anos e você está dizendo que deixou um IPTU de 3 anos. 3 mil. Não, de R$3.000. Isso, R$3.000. Tá, mas tudo bem. Só que nós estamos falando de 12 anos. Então, óbvio, por óbvio, foi antes do falecimento, por óbvio. Mas como que está essa dívida hoje? Porque a dívida, ela acompanha o imóvel. Ela acompanha quem está no nome, o imóvel está no nome de quem? Você entendeu? Então, essa dívida primeiro já virou dívida ativa. Da dívida ativa vira uma execução. Então ela não falou o nome não, né? Adriana. Adriana, você tem que ver se já se tornou dívida ativa, porque tem mais de 5 anos. Então, você tem que ver se a prefeitura, ela executou, porque depois da dívida ativa é execução. Está no nome dele, que ela falou. Então, veja bem. Então, talvez aí já tenha até um processo de execução. E talvez também tenha até um processo de penhora. Porque a dívida, o poder público, Daiane, ele não perde nada. Ele vai e toma o seu patrimônio. Se você ficar devendo o poder público, seja IPVA, seja IPTU, seja imposto da Receita Federal, vai para penhora mesmo. Então, Adriana, você tem que buscar um advogado para dar uma olhada aí para você. E pelo que você está dizendo também, não foi feito inventário, né? Nesse caso, pelo jeito não. Bom questionamento, né? O seu marido faleceu tem 12 anos, né? Deixou uma dívida de 3 mil. E esses 12 anos para cá? Você pode até responder, se você quiser. Depois, se você tiver... Se você quiser responder aqui, Adriano. E esses 12 anos? Porque se não pagou o IPTU, na realidade está os 3 mil... Mais esses anos. Mais esses anos sem pagamento de impostos, tá bom? E boa sorte para você. Aí complica mais ainda, né? Nossa, ela tá digitando aqui, olha. Ô Daiane, só uma observação com relação a IPTU de Divinópolis. Eu estou falando agora para Divinópolis, né? Porque tem outras cidades assistindo, não. Pode ser assistindo também, né? Pelo Facebook, ouvindo. Atenção, população. IPTU em Divinópolis. Depois de um certo tempo, a prefeitura manda o seu nome para o cartório de protesto. Eu tive um cliente no ano passado que a prefeitura mandou uma dívida dele de R$4.000. E aí, então, ele foi até a prefeitura, negociou, mas só que a prefeitura, maldosamente, bem frisado, te dá a guia, mas você tem que ir no cartório de protesto para trazer a certidão para a prefeitura. E aí que está a arapuca. O que é a arapuca? O cartório de imóveis cobrou R$1.000, isso no ano passado, R$1.000 de uma dívida de IPTU com a prefeitura de Divinópolis. Nossa, Deus. Agora, a pessoa não tem dinheiro para pagar o IPTU. Aí ela teve que pagar só o cartório de protesto, R$1.000. É um protesto contra o cartório. Nossa, nessa eu vou pegar uma deixa, porque eu tive que quitar o IPTU da minha casa agora há um tempo recente.
E o valor do meu imposto lá era o seguinte, exemplo, R$ 2.000 o imposto. O que eu tinha que pagar de juros para a prefeitura era 3.000. Eu tinha mais para pagar para a prefeitura de juros do que do imposto em si. Então, assim, gente, situação complicada lá nossa. Daiane, é uma covardia. É. É uma covardia. Eu Aí ainda sim. na hora eu realmente justifiquei isso que você falou. Falei, peraí, se eu atrasei porque eu não tive condições de pagar o IPTU, como que eu vou pagar um imposto que está o dobro do Isso. valor, muito mais caro? Aí o vereador poderia intervir, mas não intervém em favor do povo. Exato. Porque na justiça comum, o percentual do Tribunal de Justiça é 10% sobre o valor que você está devendo, por exemplo, e 1% ao mês. Então, por que num poder público municipal tem que ser 30%, 40%? Justo. Por que no Estado o IPVA tem que ser 30%, 40%? Então, isso aí é culpa do legislador. Boa. Vamos fazer um intervalo musical, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltando com o nosso bate-papo da tarde, 2 perguntinhas aqui bacanas demais que chegaram das nossos ouvintes. Olha só, uma delas foi o seguinte: Doutor Eduardo, o IPTU da minha casa está atrasado desde 2022. Corremos o risco de penhorar o imóvel? O que podemos fazer para regularizar? Está no nome do meu marido, mas eu posso pessoalmente regularizar a situação? Olha, veja bem o que acontece. IPTU tem impostos de um modo geral, né? O que a lei fala? 5 anos vai para a dívida ativa. Mas para chegar na dívida ativa, o ente, né, seja municipal ou estadual, ele tem que comunicar o devedor. Olha, venha regularizar, porque senão vai para a dívida ativa. A dívida ativa, mas o que é isso aí, Eduardo, dívida ativa? Fica lá e para sempre? Não. A dívida ativa é a autorização para executar o devedor. Ah, sim. Porque a justiça, ela só aceita a execução da dívida ativa. Então, aí a prefeitura, os advogados da prefeitura irão executar o devedor. Então, se você está devendo de 2022, nós estamos em 26, você está com 4 anos. Mas não deixa prolongar mais, não. A gente tem por hábito deixar as coisas para lá e na hora que a gente vai ver, a conta fica grande. Então, vá até a prefeitura, você pode ir até a prefeitura, você pode parcelar a dívida, parcela, chama seu marido e fala com ele, agora nós temos que pagar. Você pode perder o imóvel? Pode, mas depois do processo já em andamento. E se você também não pagar durante o processo, aí sim, o poder público ele pode levar o seu imóvel a leilão. Certo. Outra pergunta que chegou aqui foi da Fátima e ela falou o seguinte: boa tarde, pessoal da rádio. Sou casada com comunhão universal de bens e tenho 2 casas e um filho. Em minha falta e do meu marido, as nossas famílias têm direitos junto com o meu filho ou não? Ele é o único herdeiro. Obrigado. Olha, ele é o único herdeiro, né? Mas antes tem, né, na falta do seu marido, você herda 50% e o seu filho 50%. Na sua falta, o seu marido vira meieiro, 50%, e o seu filho. Só que hoje a gente tem que pensar num todo, né? Então, quer dizer, vocês podem, né, como pais, vocês podem fazer uma doação para o seu filho com cláusulas, né, cláusulas importantes para blindar aí o patrimônio de vocês, e através de um advogado ou advogada vocês fazem isso, que vocês ficam tranquilos. Tá mais simples de resolver o dela, né? Bem mais simples, né? Quem dera que as famílias tivessem apenas um herdeiro, né?
Não, e, sobretudo, tivesse essa consciência, essa preocupação, né, doutor Eduardo, de resolver tudo enquanto estão em vida e têm condições de resolver de forma mais pacífica, mais tranquila, como você falou outro dia, sem ter que recorrer à justiça. Sem ter que recorrer à justiça, porque você, por exemplo, no caso dele, né, tem que ter cláusulas, né, de incomunicabilidade, de usufruto do pai e da mãe vitalício, né, da inalienabilidade, né, ou seja, o imóvel doado ele não pode ser vendido para pagar conta daquela pessoa que recebeu a doação. Então, é o advogado e a advogada que são os profissionais que irão ajudar as pessoas que querem fazer doação em vida. Ótimo, Fátima, muito obrigado, minha querida, pela sua pergunta, assim como todos vocês, né, que participaram conosco. Hoje o nosso programa com o doutor Eduardo vai ser um pouquinho mais curto, né, em função da convocação, porque o nosso querido Oliveira Lima já está aqui todo eufórico para falar para vocês sobre essa convocação da Copa. Então, eu vou encerrar com o doutor Eduardo um pouquinho mais cedo hoje, mas na próxima semana a gente volta, né, trazendo mais dúvidas e esclarecendo aí a sua dúvida também de casa. Doutor Eduardo, mais uma vez agradeço imensamente a sua visita conosco aqui no estúdio e agradeço também por esclarecer, né, a nossa população essas questões tão importantes que nos auxilia tanto. Ô, Daiane, muito obrigado a você, muito obrigado ao Klender e obrigado também aos queridos e queridas ouvintes da Rádio Minas FM. E o foco agora, né, daqui até ali pelas 5 horas, vai ser está voltado para a seleção brasileira. Te confesso que eu não sei absolutamente nada, nenhuma notícia. Então eu estou junto com você nesse barco. De seleção, sabe? Eu, sinceramente, agora que eu ouvi vocês falando aqui das notícias, mas bacana. Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser, e todos fiquem com Deus. Obrigado, doutor Eduardo. Olha, esperamos que vocês, né, na próxima semana e com os assuntos jurídicos, também mantenham esse espírito ativo e alerta, tá? Para não ter problema. Daqui a pouquinho eu volto. Vou chamar a música agora.